E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Eu espero que não. Brincadeira, brincadeira. Espero que esteja tudo bem com vocês aí. Cara, eu comecei a fazer esse vídeo sendo que tava muito complicado de fazer ele porque eu tava literalmente na escola, o lugar onde todos têm medo de ouvir falar. Todo mundo cumpre, mas tem medo só de ouvir falar. Bom, basicamente a gente ia ter um trabalho na escola que a gente tinha que pegar um tecido e fazer o contorno de um desenho sobre ele e depois pintar. Tipo, tinha várias opções, mas o problema é que eu não tava achando nenhuma que fosse exatamente o que eu queria. Eu tava buscando algo mais, tipo, resistência e luta e beleza ao mesmo tempo. Eu não tava conseguindo encontrar nada que fosse exatamente assim. Até que eu encontrei ali um punho que mostrava resistência. E depois eu encontrei essa mulher, né? Que ela tava fazendo realmente direto uma representação, uma mulher africana negra. E eu achei, por que que eu não coloco um sobre o outro? Então eu comecei a fazer o desenho, né? Ali na minha cabeça sobre como que ia ficar a sobreposição de um com o outro. E eu decidi, vai ficar legal, então vai ser isso que eu vou fazer. A partir do momento que eu comecei a fazer, eu vi que não ia ser tão fácil assim. Porque eu fiquei tipo, cara, como que eu vou colocar e vou sobrepor um desenho com o outro? Sem que eles ficam, tipo, parecendo uma bagunça. Que nem aquela é, pilha de roupas que tá no canto do meu quarto. Eu já falei que eu vou arrumar vocês. Tá. Depois dessa situação toda, bom, eu tive que começar a trabalhar na questão. Vamos fazer a marcação no tecido. Só que é aquilo, eu sou um artista, ou seja, eu desenho e não faço, sei lá, marcação em tecido. E o desenho era muito complicado de conseguir ver ele através do pano. Então, por causa disso, eu tive um problema gigantesco para conseguir acertar. E eu já tava só pensando, cara, como que eu vou conseguir acertar o desenho da mola? Aí eu tive a brilhante ideia de fazer e dane-se. Eu comecei a só completar pela parte de fora. E eu falei, tudo ótimo, tudo bem. Eu comecei a comparar e vi que, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Bom, então agora eu vou passar para a parte de fazer as correntes. Bom, fazer as correntes tá meio complicado, mas até que tá saindo um resultadozinho bom. E eu vou dar uma adaptada nisso porque eu quero que ele fique com ar de correntes rompidas, né? Ou seja, conseguiu vencer a guerra, né? Lutou e conseguiu se libertar das correntes que tanto prendiam os seus direitos. Quando eu continuei fazendo, eu achei que o resultado estava bom, mas eu já comecei a pensar: como que eu vou fazer para poder colocar a parte de trás, cara? Como que eu vou conseguir localizar e encaixar o desenho daquela mulher aqui nisso? O resultado, até que o desenho estava ficando bom, mas eu precisava acertar essa situação. Eu comecei a olhar e pensei, cara, o que que eu vou fazer? Aí eu, já sei, vou usar o desenho de referência e colocar ele aqui atrás para ter uma margem de como que eu vou encaixar o desenho aqui. Só que o maior das questões, como eu ia sobrepor um desenho ao outro sem que um apagasse o outro. Eu pensei em colocar uma técnica mais ou menos transparente de deixar a mão com um jeito meio invisível, mas não ia ficar a mesma coisa, até porque afinal das contas eu tinha que pintar. E aí eu simplesmente só contornei ela e falei, bem, vai ser o que Deus quiser. E pra ser sincero, eu não tô me gabando nem nada, mas eu gostei pra caramba do resultado. Ficou muito bom mesmo. Aí é agora que entra o arco da pintura. E era exatamente isso que tava me preocupando pra caramba. Porque por mais que eu desenhe, mas o meu problema com o arco da pintura é que eu não costumo pintar minhas artes. Tá legal, eu sei, eu sei.
Mas como assim eu posso não pintar minhas artes, já que eu me considero um artista, um mangaka? E não é que eu não saiba pintar ou sei lá o que, mas é que eu gosto bastante do resultado das minhas artes nessa pegada mais nanquim realmente. Então a professora até que trouxe pra gente os materiais para pintar as coisas. Então, legal, beleza. Tinha ali o pincel, a tinta, tudo bonitinho e que legal. Mas veja bem, por mais que eu não esteja assim tão acostumado a mexer com tinta, eu sei mexer com tinta. Mas o problema é que eu prefiro usar as minhas coisas mesmo, né? Porque, bem, eu sou aquele tipo, sabe, é aquele tipo de cozinheiro que se ele vai cozinhar num lugar, ele leva a sua faca. E o artista que se ele for, ele também leva seus materiais. Então, tipo, eu já tava com meu santo graal ali comigo. E basicamente era tinta de roupa. Então, se aquela tinta caísse na minha camisa, Faz o L. foi bem Engole o choro e faz o L. usar minhas próprias coisas. E para ser bem sincero, eu prefiro assim. E não quero saber se você tá me julgando agora. Problema seu, eu não tô nem aí. Eu faço e uso o que eu quiser. Para quem não conhece, então esse é o meu santo graal, né? As minhas incríveis e maravilhosas materiais de trabalho. Mas bem, mediante isso tudo, de qualquer forma, eu fiz o unboxing da minha caneta. Que caneta incrível, ela tem a ponta fininha. Mas eu ainda assim tava com problema de saber o que eu ia fazer na hora de cobrir a arte. Porque eu tinha duas artes, uma sobre a outra, e como que eu ia fazer o destaque de uma arte para outra. Então eu decidi que eu ia só cobrir toda a parte e ia fazer assim mesmo. E depois, na hora de colorir, eu ia decidir o que eu ia fazer. Ia fazer alguns detalhes muito precisos de um e não fazer alguns detalhes do outro. Basicamente, realmente eu fui cobrindo, usando a pontinha, claro, para poder ficar bem. Aqui nessa parte eu já tava praticamente que desistindo de fazer arte. Porque eu pensei, cara, isso não vai dar certo, vai ficar um problema gigantesco e não vai dar pra entender. E antes que vocês me perguntem e dizem, olha só, ele é o Sukuna, ele... Não, eu não tenho 4 braços e muito menos 3. Simplesmente, a única questão é que quem tava gravando pra mim ali era minha querida amada. Ai, que gracinha, olha ela aí. Ai. Depois que eu continuei a parte de cobrir a arte, eu comecei a olhar alguns pontos e achar, cara, eu acho que isso pode dar certo. Só que como que eu vou fazer para poder colocar a parte de baixo para ficar em composição com a de cima? E ainda por cima tinha que dar para entender o que eu tava fazendo. As artes da corrente estavam ficando ótimas, porque ela estava ficando muito bem coberta. Mas ainda assim eu não sabia o que eu ia fazer com a parte de baixo. E eu fui simplesmente seguindo os traços que já estavam embaixo e decidindo o que eu ia fazer depois. Eu comecei já a fazer as texturas, principalmente da vestimenta dela. E eu falei, a partir daqui não tem muito o que fazer. Agora eu vou começar a desenhar. Eu dei uma estudada para ver como que ia ficar a sobreposição, para tentar entender o que eu ia fazer. Mas eu só olhei e pensei, cara, eu vou fazer o que der. Isso aí é minha marca registrada. Qualquer dia eu explico isso para vocês no meu canal. Eu comecei pintando a parte das bolinhas da roupa dela. E logo depois que eu pintei a parte de cima do capuz dela, eu pensei, cara, peraí. Eu não tenho marrom. Eu não tenho marrom.
como que eu vou fazer a cor de pele dela? Bah, toma aí. O incrível e digníssimo Canetas Touch. Eu já tava um bom tempo querendo realmente fazer uma arte no canal, mostrando eu usando as canetas para ver como que ia ficar, se ficava bom, se prestava, se dava para usar para fazer outras artes. E caso você não more dentro de uma caverna, você sabe muito bem que as canetas Touch fazem parte daquela febre que aconteceu agora dos tais Babigoods. E ele vem nesse kit, só que, cara, eu não vou ficar colorindo Babigood porque essa não é minha praia. Eu gosto de desenhar. Então eu comecei a fazer a pintura do rosto dela e eu gostei muito do resultado, de como a pele dela tava ficando. Só que o problema é que essa caneta ela marca demais. Toda vez que eu dava uma encostada com ela no pano, no tecido, ela molhava praticamente tudo e dava umas coloridas que eu não queria. Então por causa disso eu decidi ir dando toquinhos simplesmente e já ia ser o suficiente para a tinta se espalhar e colorir as áreas que eu precisava. Inclusive eu deixo isso aí de ideia para vocês, porque às vezes você quer fazer uma pintura e aí fala: "Ah, a caneta é ruim, a caneta é péssima. Ah, não dá pra fazer nada com essa caneta." É mais questão de habilidade mesmo, amigo. Você tem que saber o que você está fazendo, estudar um pouco e depois você vai conseguir fazer as coisas da forma correta. Nessa parte, eu não sabia ainda que eu simplesmente podia ter pego uma caneta de cor azul clara na minha caneta Touch, porque lá tinha para poder fazer a pintura da roupa dela. E aí eu fiz com caneta escura. Eu sou uma mu. Basicamente eu tive que continuar da parte que eu parei. E eu tive que dar uma adaptada porque não estava ficando exatamente como era para ficar, graças à minha gigantesca burrice. Então, o meu senso de gravamento, de gravação é horrível, então eu não ligo muito para essas partes não. Na parte que eu comecei a pintar a roupa dela, eu vi que estava demorando bastante, então eu decidi realmente passar a ponta da caneta para poder ir marcando e depois as partes mais frágeis eu ia tá dando só os toquinhos mesmo. E sabe, foi muito satisfatório fazer essa arte porque eu achei que ela não ia ficar boa e sério, eu já adianto para vocês que, cara, a arte ficou muito boa. Eu achei que ela ficou incrível. E realmente eu consegui sobrepor das formas necessárias cada uma das cores e um desenho sobre o outro sem apagar a personalidade e juntar os dois e fazer com que eles se tornassem um só, fazendo com que desse para entender o que eu estava querendo passar. Agora eu vou deixar vocês aí com uma speedrunzinha, porque eu não vou ficar narrando essa parte toda. Olha, sinceramente, muito obrigado de coração por você ter assistido até aqui, porque realmente para mim é uma grande honra e um sonho gigantesco poder mostrar a minha arte. E eu sempre quis que as pessoas pudessem ver essa parte do meu trabalho. Principalmente eu queria que as pessoas entendessem o quão importante isso é pra mim, e ter você assistindo aqui até agora realmente
Pra mim é muita coisa. Cara, muito obrigado mesmo.